Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Eu, professor Alan Ribeiro, estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma entrevista do nosso programa de entrevistas educacionais. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o professor Leandro Nascimento, que está lá no estado do Rio de Janeiro. Professor Leandro, muito obrigado por aceitar o meu convite, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, professor Leandro. Eu sou Alan Ribeiro, muito feliz aí com o seu convite, de participar aqui do seu canal, para poder falar com a sua audiência, com as pessoas que te seguem aí. É sempre um momento muito feliz, né, a gente conseguir partilhar um pouco da nossa trajetória, até para que as pessoas consigam ver que, olha, existem outros caminhos, existem caminhos que vão te dar trabalho, né, e eu tive muita dedicação conquistar até onde eu estou, mas a gente vai chegando lá. Então a gente vai se conhecer melhor também. E muito obrigado para você que está nos assistindo também. Muito legal, professor Leandro. Professor Leandro, eu gostaria de perguntar, a primeira coisa, não é nem uma pergunta, é um pedido para que o senhor possa falar um pouco da sua trajetória acadêmica. Como que é a trajetória acadêmica do profissional, do professor Leandro, de formação acadêmica? Então, eu vou começar lá no ensino médio, porque vai fazer todo sentido quando eu chegar lá na pós-graduação, tá certo? Então, meu pai, ele procurou uma escola particular aqui próxima à nossa casa e falou, olha, você vai fazer curso técnico em informática. Eu, pô, informática? Não sei nada disso. Só para situar a galera, eu peguei a época do TK 2000, né? Não tinha nem gravação, não tinha disquete, não tinha nada disso. Então, depois a gente foi para programação e tal, tinham vários cursinhos próximos da nossa casa, enfim. A informática era o que estava em voga assim, para o futuro. Então, eu fiz o técnico e tal, fui trabalhar na área, trabalhei no curso WhatsApp, né, que vocês devem conhecer, tem várias filiais aí pelo Brasil, mas eu não estava conformado com aquela situação. Eu acho que isso tem que permear qualquer profissional. Você tem que sentir aquele sentimento, olha, eu posso crescer ainda mais. Então eu paguei meu pré-vestibular, eu trabalhava, pessoas do Brasil inteiro estão ouvindo, né? Então não vão citar, mas quem for do Rio de Janeiro, eu trabalhava em Botafogo, lá na Torre do Rio Sul, e estudava em Madureira. Então eram quase 2 horas de viagem, de um polo a outro, e chegava a residência por volta das 11 horas da noite, estudava até umas 2 da manhã e acordava novamente às 5, 5 e meia. Então, assim, dormia várias vezes em cima do livro, do caderno, mas porque eu queria muito sair da minha zona de conforto, né? Acho que isso é fundamental para todo profissional. Então, fiz a minha graduação na Universidade Rural, aqui do Rio de Janeiro. Entrei em 98, saí por volta de 2002 e fui para o mercado de trabalho, fui para escolas particulares. Depois passei no meu primeiro concurso, fui para o governo do estado, né, como professor de matemática. Chegando lá também não me conformei com o salário, então pleiteei sempre outros universos, outras escolas. Trabalhei bastante nas escolas particulares e consegui passar em outros muitos concursos, e hoje eu estou, né, na Prefeitura do Rio e na Prefeitura de Caxias, por questões de proximidade, custo-benefício, enfim. E também, depois disso, eu passei para a pós-graduação Lato Sensu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, cursei lá ensino da matemática, foi um ambiente muito agradável, aprendi demais com os professores lá, e depois disso eu fiz o meu mestrado na Unirio, né, também em matemática. Então, agora eu já vou explicar por que eu falei lá do ensino médio, né? O doutorado, né, depois que eu entrei para Estácio e tal, que é uma faculdade incrível, né, que tem professores sensacionais, tem uma estrutura ótima, né, fiquei muito feliz e sou muito feliz de estar trabalhando lá. Passei para o doutorado em informática também, de volta na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, a minha formação é bem eclética, eu passei por diversos polos aqui do Rio de Janeiro, tanto do âmbito federal quanto do nível estadual, mas
com muita dedicação, muito esforço, muitas noites sem dormir, vários finais de semana em casa estudando e com a compreensão da família, e o que seria de mim sem a minha família. Acho que ela é o suporte que eu preciso para poder perseverar e continuar nessa guerra aí, que é o mercado de trabalho. Muito legal, professor Leandro. Então, graduado em matemática, com pós na área de matemática, mestrado em matemática e doutorado em informática, voltando ao segundo grau, né? Ao curso técnico do segundo grau. Muito bom, professor. Então, o senhor já falou um pouco também sobre essa trajetória profissional do senhor. Como que é, hoje em dia, essa trajetória? Porque o senhor escolheu ser professor, né? E passou em concursos públicos. Como que foi esse caminho de querer fazer um concurso público, ficou um pouco insatisfeito, aí fez outros concursos públicos até chegar onde o senhor está hoje? Como que foi essa trajetória dos concursos públicos? Então, é uma trajetória que ela exige muita dedicação, né? Você precisa sempre estar fazendo um feedback da sua área, ou seja, você, como profissional, o que você precisa melhorar, o que você precisa, quais são as arestas que você precisa ali corrigir, né, no seu fluxo, e depois disso você vai fazendo os concursos e, claro, concurso é estratégia, né? Você precisa de uma boa estratégia, claro, estar bem preparado, e se ele for dentro da sua área, você precisa saber como você está com o conhecimento específico da sua disciplina. Depois disso, você vai, claro, optando pelos lugares que te dão um melhor apoio, um melhor suporte, entendeu? Por exemplo, na Prefeitura de Caxias, eu tive licença remunerada para cursar o mestrado. Então, é uma coisa que nem todo mundo no Brasil consegue, né? Ter uma licença e as pessoas te pagarem para você estudar. Então, é claro que você faz um planejamento de carreira, e esse planejamento de carreira ele tem algumas etapas, e essas etapas você vai cumprindo, né? Claro, dentro do seu planejamento. Mas o que é importante, né, para quem está me ouvindo, quem está me vendo, é interessante ser funcionário público, é interessante sim, e você precisa só definir qual o melhor cargo, qual é o melhor órgão que vai nortear todo o seu planejamento. Muito legal, professor. E o primeiro concurso, porque você falou que você terminou o grau técnico e foi trabalhar numa empresa privada, que é o WhatsApp, uma escola de idiomas que está no Brasil inteiro, e você escolheu fazer um concurso público. Esse concurso público já foi para professor ou não? Como que foi? Não. Primeiro eu fui para a faculdade, né? Cursei lá toda a faculdade e tive também o suporte dos meus pais. Falaram: pô, Leandro, no início você não precisa trabalhar. Então eu saí do emprego e fiquei os 4 primeiros períodos só estudando. Então eu ia para a faculdade de forma integral. E depois eu consegui esse estágio no colégio Presidente Kennedy, que é um colégio próximo aqui à minha residência. Também fui muito feliz lá, mas a vida é cheia de ciclos, né? Então eu encerrei o ciclo lá quando eu passei nesse concurso aí para o Estado. E esse concurso do Estado, ele era para professor? Para professor de matemática, isso. Já para professor de matemática. Então isso. A carreira está bem sólida na matemática. Os números lhe acompanham pela vida toda e vão continuar acompanhando. Eles me perseguem. Eles perseguem e vão continuar acompanhando mesmo agora no doutorado em informática, que com certeza tem muita relação, né? E, sim, professor Leandro, qual que é a importância? Então, vamos falar de matemática, né? Para os nossos alunos. A gente vê que tem muito aluno que tem dificuldade em matemática, que fala que não gosta de matemática, mas qual que é a importância da matemática? Que os nossos alunos possam perceber isso. Qual que é a importância da matemática, não só para a vida, mas também para as profissões que cada um está seguindo aí hoje em dia? Olha, você que está nos assistindo, que está participando dessa entrevista aqui conosco, olha, a matemática ela está em tudo, né? Não tem como você hoje falar numa área que não tenha matemática. E claro que a inserção da matemática e o nível que ela está inserida ali depende da área realmente que você está cursando, está pleiteando. O que acontece? Quando você tem a sua trajetória acadêmica, né, você precisa perceber uma coisa.
que a matemática ela pode ser bem difícil, dependendo da sua trajetória e de como você se relaciona com ela, ou você pode simplesmente deixar esses preconceitos, né, essas mazelas que ficam ao longo dessa trajetória acadêmica, devido a diversas variáveis, né, professor Alan? As pessoas têm itinerários diferentes, então, assim, e é claro que todo mundo aprende diferente também dentro de uma sala de aula. Isso é importante a gente dizer. E hoje a educação matemática, que é a linha de pesquisa que eu participo, ela já tem um novo olhar sobre o estudante ou a forma com que ele aprende. E eu sempre falo também lá na graduação dos meus alunos, olha, se você não teve isso de forma devida ou se você não aprendeu no momento certo, não tem problema. Mas eu preciso que você queira aprender. Acho que querer aprender, acho que é o diferencial para qualquer pessoa, para qualquer ser humano que queira avançar nos seus estudos. Então, você precisa querer aprender. Porque quando você quer aprender, e eu passei por isso, o senhor Alan deve ter participado também de diversos momentos em que ele precisou sentar e estudar aquilo que a sua base não tinha lhe proporcionado. Então, eu também passei por diversos episódios nesses ciclos todos que nós mencionamos aqui, em que eu, não entendi isso, cara. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta qualquer, sem relevância, talvez, ou eu vou primeiro estudar para ver se eu consigo, sozinho, suprir essa dificuldade. E quando eu não conseguia fazer isso, eu perguntava a um colega, né? Da minha turma, cara, você conseguiu olhar isso aí de uma outra forma? Tenta me explicar o que você conseguiu enxergar. Eu tive professores na graduação que me interpelavam quando eu ia perguntar alguma coisa. Ele falou, Leandro, mas qual é a definição? E eu gaguejava. Ele falou, olha só, filhão, volta lá, dá uma estudada nessa definição, ainda não está legal, você não está compreendendo o que está acontecendo aqui, e depois você volta para me perguntar. E eu fazia isso, eu bumbum na cadeira, estudar até de madrugada, e no dia seguinte eu voltava, professor, a definição que o senhor queria era essa aqui, tá, e falava a definição. O que é importante, né? As pessoas conseguirem compreender que as diversas carreiras, elas utilizarão a matemática de forma tangencial, ou seja, sem profundidade, ou com alguma profundidade. Então, o estudante ele precisa perceber que a matemática ela não é um bicho-papão, né? E é nisso que a gente trabalha, para tentar desconstruir essa narrativa, né, de que a matemática é feroz, é um animal tal que vai te devorar. Não, não é isso. É porque a sua relação com a matemática ela foi afetada de alguma forma, negativamente, porque construiu todo um cenário anterior em que você não se sente confortável com ela. Mas você precisa sair dessa sua zona de conforto e ir atrás do conhecimento, né? Porque hoje não existe mais esse lance de o conhecimento, o professor é o detentor do saber. Não, não é isso mais. Você precisa saber onde estão suas limitações. E com as suas limitações, você tem que ir à frente. Tem que tentar suprimir essas limitações e avançar nos seus estudos. Então, não tenha medo da matemática. O professor Alan deve colocar os meus contatos também na descrição dessa live também. Mesmo você não sendo meu aluno, se você quiser me procurar também para a gente conversar, eu converso contigo na boa e eu vou te esclarecer que é possível, sim, você traçar uma trajetória confortável ou não, né? Dependendo do seu ideário, do que você precisa para avançar dentro da sua profissão aí. Muito bom, professor Leandro. E é isso, né? A gente vê que os alunos, eles já vêm com um preconceito de que é um bicho-papão, que é difícil, eu não dou conta. E o muito importante é que os alunos queiram se dispor a aprender. Tudo bem, eu tive toda uma dificuldade de matemática na minha história, na minha carreira educacional, supondo, né? Mas se dispõe a aprender, se dispõe agora a estudar a matemática e aprender a matemática, que com certeza vai conseguir perceber que não é um bicho-papão. E ainda mais porque quem vai usar a matemática a fundo são aqueles que fazem os cursos de matemática,
são aqueles cursos bem voltados e que tenha muita matemática, né? Nossos cursos de gestão... Sobre isso eu tenho um exemplo do cursinho, professor Alan, desculpa te interromper. Sim. Então, eu pegava, muitas das vezes, o mesmo aluno que passava pelo ensino público lá no cursinho, né, preparando esse cara para o vestibular. Né? Na época ainda tinha o vestibular, eu trabalhei. Depois ainda fiquei um tempo, né, preparando as pessoas para o Enem. Então, é o mesmo aluno, o que não tinha base nenhuma e que chegava lá na minha mão, só que com uma diferença. E lá ele ficava encantado com a matemática, ficava encantado com a minha aula, que eu explicava os porquês das coisas, claro, também acelerava os processos dele, mas qual era a diferença? A principal diferença, isso você falou, ele tinha a vontade e a família dele estava dando suporte para que ele pudesse o quê? Passar num concurso, passar num vestibular, cursar uma faculdade de ponta, uma faculdade federal, uma faculdade estadual, ou até mesmo uma faculdade particular, mas que o curso era concorrido. Então, ele tinha um objetivo. Então, isso é fundamental para as nossas vidas, ter um objetivo. Por que eu não parei lá no técnico de informática? Porque eu sempre fui fazendo e tendo objetivos para poder alcançar. E isso é fundamental, porque isso tira você da zona de conforto. Você pode ficar sentado lá esperando você passar num concurso, ou você pode também fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? É criar um ambiente de estudo, é ter um planejamento, é ter uma rotina de estudos diários. Isso é fundamental para quem quer passar em qualquer prova aí de concurso na vida. Muito bom. Professor Leandro, senhor, você falou que fez o curso técnico em informática e foi trabalhar numa empresa privada. Quando que foi que você quis ser professor? Foi quando começou a graduação de matemática? Porque você fez tanto o bacharelado quanto a licenciatura em matemática, né? Foi no início dessa graduação que você escolheu fazer matemática? Então, você, quando vai fazer concurso para vestibular, você pensa exatamente qual é a sua possível área de atuação. E eu olhando para a minha trajetória, claro que informática também tem muita matemática, né? Por isso que tem essa conexão forte aí de uma área com a outra. Eu fiquei olhando assim, olha, eu acho que matemática eu vou me dar bem, se eu for para lá eu vou me dar bem. Então eu me inscrevi em 3 ou 4 faculdades aqui do Rio de Janeiro na hora de prestar o vestibular. Na época ainda você tinha os vestibulares isolados, né? Cada faculdade fazia o seu. Hoje você tem o Enem que concentra tudo isso. Mas então eu botei informática em uma delas e matemática nas demais, porque eu tinha essa visão de que tendo um conhecimento de informática dentro da matemática, isso poderia contribuir, né, para as aulas, para as minhas futuras aulas, né? Como, assim, foi muito útil dentro da minha graduação, dentro da minha especialização, dentro do mestrado, todo o conhecimento que eu tinha de informática contribui e também conversa com a minha sala de aula, né? Que eu gosto muito de usar as tecnologias educacionais para ensinar matemática para os alunos. Sim. Professor, então, vou fazer mais uma pergunta então, tá ok? Eu queria que você falasse um pouco, falamos bastante de matemática, falamos da informática, o doutorado que o senhor está fazendo é em informática, na área da informática. Qual que é a relação, você até comentou, né, que tem muita matemática nos cursos de informática, qual que é essa relação? O que a gente pode falar de matemática e informática hoje em dia, esses cursos de informática que estão sendo tão requisitados, né? O mercado está precisando aí de programadores, de pessoas especializadas na área da TI. Como que é essa relação que a gente tem da matemática com todos esses cursos que são muito requisitados hoje no mercado de trabalho? Então, a matemática está profundamente, tem uma interseção muito grande com a informática, parte de algoritmos, parte de matrizes, né, que você vai ver lá em álgebra linear. Então, quer dizer, você precisa de um conhecimento profundo da matemática para trabalhar
na informática, né? Mas eu vou falar da minha área de pesquisa, que é a adoção de tecnologia. Então, o que eu estou investigando, né? Como que a tecnologia contribui para o ensino da matemática. Então, aí eu estou fazendo a simbiose de tudo isso que eu fiz aí ao longo dessa trajetória toda. Não é só você colocar a tecnologia na sala de aula. Se você for colocar só por colocar, né, só porque é legal, isso pode não tornar a aula interessante para o aluno. Vou dar um exemplo, né? Teve uma época em que você bastava exibir um slide, né, num PowerPoint, que os alunos achavam aquilo ali incrível, aquilo ali era tecnologia de ponta. Hoje, isso já não é mais, né? Já não satisfaz mais o aluno, até porque depende da aula e depende de como essa aula é planejada. Se você encher o slide de texto para você ler lá na frente, essa aula também é tediosa. Então, a nossa investigação está em cima justamente disso. Como que a tecnologia ela contribui na formação do estudante? Ela colabora, ela não colabora, ela conversa, ela não conversa, ela ajuda o professor ou não ajuda? Então, tem vários professores também com medo de usar a tecnologia em sala de aula, mas também pode ser por uma falta de formação durante o período acadêmico. Também faz parte da leitura que nós estamos fazendo. Diversos colegas não tiveram disciplinas suficientes na graduação para o ensino das suas respectivas áreas. Então, imagina um professor que ele não teve essa formação e ele está agora nesse cenário pandêmico, por exemplo, tendo que se virar, tendo que comunicar com o seu aluno, mas ele foi, ao longo de toda a sua trajetória, ele foi avesso à tecnologia. Então, isso tudo está dentro do olhar que nós estamos trazendo dentro da nossa pesquisa e é fundamental que a gente perceba que a tecnologia ela é incrível, mas que tudo precisa de planejamento. Sem planejamento, você não consegue executar, não consegue colocar dentro da sua aula algo que seja dinâmico, algo que seja interessante para o seu aluno, que possa contribuir para que ele tenha o seu processo autônomo de aquisição de conhecimento. O aluno precisa perceber, né, e aqui na nossa conversa eu falei diversas vezes que eu sentava para estudar e só saía dali quando eu entendia uma determinada coisa. E hoje você tem até uma facilidade de, tipo, mandar um WhatsApp para um amigo, olha, e a gente fazia muito isso no mestrado, tirava foto da imagem, mandava para um colega, pô, vê se você consegue desenvolver essa questão aí. Então, a gente não precisava se reunir, né? Na época ainda não tinha fortemente esses encontros virtuais, né? Mas tinha um WhatsApp que já ajudava, né? E já contribuía aí para o nosso aprendizado. Então, o aluno precisa fazer justamente essa reflexão. Olha, quais são as minhas limitações? Como eu posso superar essas limitações? E, ao longo do curso, você precisa de um processo autônomo para poder aprender. Você precisa ter o seu momento com o seu material e esse material ele tem que te direcionar para outros materiais. Você também não precisa ficar limitado naquilo que o teu professor recomenda. Então, temos aí a internet, temos um mundo de conhecimento ali. Claro que a curadoria desse material ela é realizada pelo professor ou pelo curso em que ele está. Mas, depois disso, você não precisa ficar, né, preso e limitado a esse só conhecimento. Você pode ir atrás de mais, ler artigos, escrever artigos, e isso faz parte desse processo de pesquisa aí que estamos envolvidos. Muito legal, professor. É isso mesmo, pessoal. Nós precisamos não ficarmos quietos frente às dificuldades, né? Mas querermos transportá-las e passar por cima delas e aprender com as dificuldades. E a matemática, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, basta você querer e se dispor a estudar, né, professor? A gente vendo aí vários professores com muitas dificuldades por causa desse nosso mundo digital hoje. Eu até lembro que no semestre passado eu lecionei uma palestra sobre a transformação digital do professor,
mostrando justamente para um grupo de professores como que foi o caminhar da tecnologia e como que nós nos inserimos nesse mundo digital como professores e passamos a usar e temos que cada vez mais usar a tecnologia a nosso favor. Eu gosto muito de usar a tecnologia a meu favor dentro das minhas salas de aula, tanto no presencial quanto aqui também. Hoje no digital a gente está vivendo essa pandemia e estamos aprendendo e nos reinventando todos os dias, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista sobre matemática com o professor Leandro, se disposto lá do Rio de Janeiro estar conosco hoje, né? Para falar um pouquinho sobre a matemática, é isso mesmo, sobre o concurso público também. O professor Leandro é concursado nas prefeituras que ele falou e também é professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro. Professor Leandro, muito obrigado pela disponibilidade, por conversar com a gente um pouquinho no dia de hoje, professor. Olha, coração aqui muito feliz, professor Alan Ribeiro, pelo seu convite, por estar aqui com essa galera aqui nos assistindo. E sempre que precisarem, estamos aqui. É só convidar que a gente volta com muita alegria, muita satisfação de poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, dizer que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, você precisa de esforço, de dedicação e usar. Eu tive um professor, o professor Fábio, lá do mestrado. Vocês têm o laboratório mais barato do mundo, que é o quê? É papel, lápis e borracha. Então você não pode ter medo de errar, né? Várias pessoas têm um problema sério com a falha, né? Como se fosse um fracasso. Na matemática isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Você erra ali uma conta, você não tem problema nenhum, você apaga e retoma a conta, faz de novo, até você acertar. Então esse o procedimento. Você não pode ter medo de errar. E para avançar, você precisa passar pelo erro, e aí você descobre exatamente aquilo que você precisa melhorar. Inclusive, esses são os feedbacks que o concurso te dá também. Quando você faz mais de um concurso, você vai tendo feedback do que você precisa melhorar. Olha, eu preciso melhorar o português, eu preciso melhorar a minha área específica. Enfim, você vai tendo ali, o próprio concurso vai te dando os pontos que você precisa melhorar para você avançar dentro daquilo que você planejou para a sua vida. Alan, muito obrigado aí, forte abraço, estamos juntos, e se deixar eu falo demais aqui, falou em matemática, eu saio falando mesmo. E é isso mesmo, né? Pessoal, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, da nossa entrevista, os contatos do professor, o e-mail do professor Leandro, a rede social dele, ele vai me passar e eu vou deixar lá para vocês, se precisarem entrar em contato com o professor. Pessoal, muito obrigado, fiquem bem. Continuem se cuidando, professor, continue se cuidando aí no Rio de Janeiro. Um forte abraço. Tchau, pessoal.